compartilhar uma palavra hoje, em nome de Jesus, que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, e que o tema são 3 conselhos de Deus para uma vida equilibrada. Amém? 3 conselhos de Deus para uma vida equilibrada. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Fica lá no Antigo Testamento, depois de Salmos, 2 livrinhos, que é Salmo, Provérbios e Eclesiastes. Amém? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 7, versículo 16. O nome do Senhor. 3 conselhos de Deus para uma vida moderada, vamos dizer assim, equilibrada. Amém? 7,16. Todo mundo já achou? Amém? Quem deseja ter uma vida equilibrada na terra, moderada? Uma vida de paz, não é bom? Porque o exagero em todos os aspectos não é ruim, irmãos, não é prejudicial, tanto para menos como para mais. A pessoa, quando tem muita falta de alguma coisa, ela não é prejudicada? É. Mas quando ela também tem aquilo em exagero, em excesso, também não é ruim para ela? É sim. Então, um dos grandes segredos de você viver bem na terra, passar esses anos que nós temos que cumprir aqui nesse mundo, é nós vivermos uma vida equilibrada em todos os sentidos, em todos os aspectos. E a Bíblia nos ensina isso. Vamos ler aqui, 7,16, Eclesiastes, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, e não sejas louco, porque morrerias antes do tempo. Amém? É exatamente o que Salomão está falando aqui. É o que nós temos que aprender com a palavra de Deus. Que nós precisamos de equilíbrio. Quando ele fala, não seja demasiadamente sábio ou demasiadamente justo, porque te destruirias a ti mesmo, do que a Bíblia está falando? Presta atenção na palavra nesse momento. Está falando que nós não devemos tentar ser sempre donos da razão ou ter toda a verdade. Nós não devemos buscar ter sempre todas as respostas, todas as justificativas. Isso é não ser demasiadamente justo. Não significa que você não deve buscar justiça. Não significa que você não deve praticar o bem, fazer o que é bom, cumprir a palavra de Deus na sua vida. Não, nós devemos fazer isso. Só que nós não devemos querer ter todas as respostas, ser donos da razão. Não devemos buscar entendimento acerca daquilo que não nos foi revelado. Isso é não ser demasiadamente justo. Quer dizer, é eu não achar que o outro está sempre errado e eu estou sempre certo. Entende? É eu não achar, por exemplo, que quando algo acontece de adverso na minha vida, que eu estou sendo injustiçado porque isso está acontecendo. E questionar a Deus como quem não devesse passar por aquilo. Porque Deus é que sabe, irmãos, na condução da nossa vida, se nós devemos passar por determinada situação ou não. É a justiça dele que nós devemos buscar, não a nossa própria. Não ser demasiadamente justo também é não fazer justiça com as próprias mãos. É eu não achar que eu tenho razão e porque eu tenho razão eu vou lá e eu resolvo as circunstâncias da vida conforme eu acho que tem que ser. Isso é não ser demasiadamente justo. Não ser demasiadamente ímpio e não ser louco significa também não entregar-se à impiedade. Não ser demasiadamente ímpio é eu não achar que porque a vida no mundo é uma vida sujeita à queda, ao pecado, ao erro, então eu vou me entregar de vez e que nem porco, eu vou pular logo na lama e me lambuzar de uma vez, porque a vida é ruim mesmo. Porque o homem tem a natureza pecaminosa. Não, isso também não é certo. A pessoa que vive um momento da vida dela e ela se sente indigna do amor de Deus, do perdão de Deus, e ela, por causa disso, ela se afasta então de Deus assim, e ela se enfia mesmo na lama, e entra mesmo no mundo do erro, e não está nem aí para as consequências que aquilo traz na vida dela. Isso é ser demasiadamente ímpio, que é o que a Bíblia também recomenda que nós não devemos fazer. Então nós temos que lutar também para nós não sermos entregues às más obras.
para eu não achar que porque eu ainda tenho uma certa fraqueza na minha vida, no caráter, na personalidade, ou alguma natureza carnal que eu ainda não crucifiquei com Cristo, e de repente eu ainda tropeço naquilo, que eu devo então achar que a minha condição é aquela. Né? Até brinquei aqui na sexta ou na quarta, falei para os irmãos que tem gente que acha que porque nasceu de um jeito, que vai morrer daquele jeito, que não tem jeito para ela. Né? Aquele ditado, pau que nasce torto, morre. Tem gente que acha que é isso. Né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, e eu cresci assim, como é que é? Tal, né? Gabriela. Não é isso? Não é a música que tem aí? Tem gente que acha que é assim, porque a pessoa ela diz assim, mas a minha natureza é essa. Mas isso é resposta de alguém que ainda não se entregou totalmente a Deus. Não teve encontro com a palavra, não teve encontro com Jesus. Porque quando isso acontece, a palavra de Deus e o poder de Deus mudam a natureza de qualquer ser humano, irmãos. Não tem personalidade caída que Deus não restaure para fazer de nós uma nova criatura na presença dele. Amém? Quando nós nos entregamos verdadeiramente a Deus. Então, um dos segredos de viver bem na terra é exatamente nós aprendermos a viver debaixo desse equilíbrio. A pessoa ela não deve nem ser um extremo de uma coisa nem de outra. Nem ser aquela pessoa que vive entregue mesmo ao erro, ainda que seja parcial, mas ela sabe que aquilo não agrada a Deus e ela se entrega. É errado isso. A pessoa tem que lutar contra aquela natureza caída, buscar santificar a vida dela, consagrar a vida dela no altar e viver uma vida segundo a vontade de Deus, servindo e fazendo a vontade do Senhor. Mas também não achar que ela vai ser aquela pessoa santa, no sentido de perfeição, porque a perfeição de Deus só vai nos alcançar na eternidade, irmãos. Só na glória. Não tem ser humano perfeito. Não tem pastor, bispo, evangelista, cristão, membro de igreja, obreiro perfeito. Nem na igreja, nem fora dela. Não existe. Então, a expressão de Salomão é muito clara. Por que te destruirias a ti mesmo? Quer dizer, por que a pessoa se cobra tanto a perfeição se ela nunca vai alcançar? O importante não é ser perfeito. O importante é nós alcançarmos a estatura de sermos filhos de Deus. Amém? Porque você pode errar, irmão. A diferença é como é que você reage depois do erro. Se você aprende com aquilo e aquilo te faz ficar de pé, e você não cai no mesmo buraco, porque você se conserta naquela área, você se converte, né? Provérbios 28:13, aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Isso é a conversão verdadeira. Não é a pessoa que se arrepende no sentido de martirizar a si próprio porque errou, mas é a pessoa que está entendendo que aquilo não é bom e ela resolve abandonar. Ela fala, puxa, isso não é bom, isso me traz angústia, tristeza, isso traz conflito no meu lar, na minha vida, no mundo espiritual, eu não aceito mais isso. E ela abandona, ela confessa o erro e ela deixa aquilo, ela está se convertendo verdadeiramente. Então, é a pessoa que está buscando essa estatura de filho de Deus, não de perfeição perfeita, mas ela sabe que caminhando com Jesus, aprendendo a ser ministrado na igreja, segundo a palavra de Deus, ela vai crescendo na presença do Senhor e a vida dela é melhor a cada dia. Amém? Em todos os aspectos, tanto quanto na presença de Deus, como também em relação às pessoas que estão ao redor dela. Por quê? Porque quando eu tenho buscado a Deus, a graça de Deus está em mim, ela transborda na minha vida a tal ponto que todo mundo é abençoado por ela. Amém, irmãos? Então, falando de equilíbrio, né, vamos ver 3 coisas que nós podemos fazer, prática, para viver essa vida de equilíbrio. Aqui em Eclesiastes mesmo, capítulo 2, versículo 18, olha o que diz. Eclesiastes 2:18. Diz assim: eu vi muitos irmãos aí passando os livros da Bíblia, sempre deixa a Bíblia aberta. Amém? Sempre, na hora da mensagem, Bíblia aberta. Outra coisa, traga caderno e lápis e caneta para você anotar e você ter material para estudar em casa depois, vai crescer muito, no nome de Jesus. 2:18 diz assim: odiei todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Quem sabe se será ele sábio ou tolo? Contudo, ele se apossará de todo o trabalho em que trabalhei, e de tudo o que realizei com sabedoria debaixo do sol. Isso também é
vaidade. Então, o primeiro conselho que nós temos na palavra para vivermos uma vida moderada é não se enfadar com o trabalho. Não se enfade com o seu trabalho. Não se enfade com os cuidados dessa vida, irmãos. Porque tudo isso vai ficar aqui quando você partir. Não se enfade. Trabalhar é necessário. Se ocupar com as coisas dessa vida é importante, é necessário. Mas nós não podemos nos enfadar com isso. Tem gente que perde toda a saúde por causa do trabalho, para ganhar dinheiro. Aí depois, quando não aguenta mais, perde todo o dinheiro tentando recuperar a saúde. Não é? Não vale a pena. Não vale. Tem gente que deixa de congregar, de vir à casa de Deus por motivo de trabalho. Trabalha demais, trabalha muito. Não tem tempo para as coisas de Deus. Se enfada com o trabalho e depois cai no que Salomão observou aqui. Ó. Ele falou assim, uma coisa que eu vi debaixo do céu que é vaidade, é que o homem é tolo quando ele se enfada do seu trabalho, porque alguém vai ficar com isso que ele está construindo, não é ele mesmo. Então, não adianta você se matar de trabalhar e não tirar tempo para as outras coisas. Por mais que você tenha compromissos, enfim, a gente tem que viver uma vida de moderação. Você precisa tirar tempo para tudo que é importante na sua vida, amém? Inclusive, servir a Deus. Servir a Deus não no sentido de, eu conheço a Deus, eu já entreguei minha vida para Jesus. Não, estar na igreja. O máximo de tempo que você puder. Servir a Deus. Você tirar tempo, ocupar tempo na sua vida, fazendo como a irmã fez aqui, testemunhou, falando do amor de Cristo a quem está perto de você. Dizendo para a pessoa que Jesus é a solução, Jesus é a resposta para o que ela está precisando. Não é? Tem gente que por causa do trabalho não tira tempo para ficar com a família. É outro engano. A pessoa precisa tirar tempo para desfrutar com a família. Ainda que seja mínimo, desfrutar mínimo daquilo que ela está conseguindo. Porque não é possível que um pai, uma mãe que trabalha o mês inteiro, não consegue tirar, para pegar o gancho de tudo que já foi falado aqui, não consegue tirar R$5 para tomar um sorvete do Mac Feliz ali. Não é? De vez em quando com os filhos. Não é possível que não consegue. É claro que consegue. Precisa se programar. A família não consegue... uma vez por temporada e dar um pulinho ali no Parque Ecológico do Tietê ou aqui no Parque do Carmo, ficar lá uma tarde inteira fazendo piquenique e dando risada e pedalando bicicleta, é claro que consegue. Tem gente que fala, não, pastor, mas eu trabalho demais. Mas meu filho, você vai juntar tesouro na terra, alguém vai ficar com tudo que você conquistar, né? Então, para você ter uma vida moderada, a gente não deve se enfadar com o trabalho. Outra coisa que enfada muitas vezes são as outras ocupações que também são trabalho. A gente precisa ser moderado nas coisas. Jesus, quando estava na casa de Marta e Maria, percebeu a Marta muito ocupada com os afazeres domésticos e a Maria sentada aos seus pés ouvindo a palavra de Deus. Ele estava ministrando, Jesus lá, falando das coisas do reino, e a Marta enfadada e correndo, e Jesus falou, ela falou, Senhor, não te incomoda que eu estou trabalhando sozinha e minha irmã fica aí sem fazer nada? Quer dizer, manda ela trabalhar, essa preguiçosa aí, que está aí caprichosa, só sentada no bem bom, e eu aqui me enfadando sozinha. Jesus fez assim para ela, ó. Ele chamou a atenção dela e falou, Marta, Marta, você está muito preocupada com as coisas terrenas, e a Maria está aqui com a melhor parte. Essa parte não lhe será tirada. Amém? A única coisa que você recebe, que vale a pena guardar, que você leva para a eternidade, irmãos, são as verdades do reino de Deus, que pela pregação entram dentro do seu coração. E isso realmente é coisa que vale a pena você dedicar tempo e abrir o teu coração para receber em nome de Jesus. Amém? Então, trabalhar é importante? Sim. Trabalhar, planejar, conquistar. Só que nada disso vale a pena se você não tiver a bênção de Deus. Olha o que diz o 2,26. Olha como Deus é sábio em suas palavras. 2,26 diz assim. Aí mesmo, Eclesiastes 2,26. Ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador, ele dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Olha que palavra maravilhosa. Vamos ler de novo. Ao homem que é bom diante dele, Deus dá o quê, irmãos? Sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador ele dá
trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Amém? Quem quer receber sabedoria, alegria e conhecimento, você já está recebendo pela palavra que está entrando no seu coração. Amém? Ao homem que agrada a Deus, Deus dá as maiores riquezas e deixa o trabalho para o homem que é ímpio, a fim de que você desfrute tudo aquilo que está sendo construído por ser servo dele. Amém? Em nome de Jesus. Segunda coisa que a gente deve fazer para ter uma vida moderada, nós precisamos entender que para todas as coisas existe um tempo. Vamos ver Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos ler até o 8. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar tudo e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de cozinhar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Quase que uma linguagem de poesia. Quase que uma linguagem de poesia. Salomão nos ensina pela palavra que nós precisamos nos controlar no que diz respeito à ansiedade. Porque para todas as coisas debaixo do céu existe um tempo. E para tudo há um tempo determinado. Então nós precisamos aprender a não nos deixar levar pela ansiedade. Você quer ter uma vida moderada na terra, uma vida de paz? Não se deixe levar pela ansiedade. Tem gente que não consegue aguardar de um dia para o outro uma resposta, que não dorme. Né? Aquela pessoa que está esperando a resposta da vaga de emprego e ela fica ali plantada, colada no telefone. Aí parece que quanto mais ela espera, mais o tempo não passa. Quanto mais ela espera, parece que mais longe fica. Quanto mais ela gruda no telefone, aí parece que o telefone não toca mesmo, não é? Por quê? Por causa da ansiedade. Nós precisamos aprender a colocar diante de Deus as nossas ansiedades e saber que Ele cuida de nós, irmãos. Fazer as nossas orações, a nossa súplica, o nosso clamor diante de Deus e saber que uma vez que nós colocamos nas mãos de Deus aquilo que nós queremos, nós colocamos na mão de quem controla todo o tempo, de todas as coisas, porque o tempo só existe para nós, para Deus não. Quer ver só? Que dia é hoje? 7 no nosso tempo, no nosso calendário. Porque nós contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus. Deus conta o tempo desde a fundação do mundo. Nós estamos aqui, são 7 horas, do dia ou da noite? Da noite aqui, porque lá no Japão é dia e Deus está vendo a luz e as trevas ao mesmo tempo. Para Deus não tem negócio de tempo. O tempo é nosso. O tempo é do homem. Para Deus o tempo é eterno. Para Deus não tem o tempo. Para Deus existe o momento exato de fazer as coisas acontecer. Amém? Essa é a diferença do cronos, do homem. Cronos, tempo cronos, relógio, horário, minuto, segundo. E a diferença do tempo de Deus, que é o tempo kairos, tempo eterno. O que significa o tempo kairos? O momento mais oportuno, a hora exata. Essa é a hora de Deus. É o momento que Deus age. É a hora que Deus realiza. Nós precisamos aprender a confiar nesse tempo que vem de Deus. Amém? Por quê? Porque nós estamos debaixo dessa graça. Porque você está buscando a Deus. Então, colocou nas mãos de Deus, tem confiado no Senhor, então espera que no tempo certo a semente que você lançou dará os seus frutos na sua vida e você vai colher em nome de Jesus. Amém? Amém? Então isso aqui é vencer a ansiedade. Diga comigo, eu preciso vencer toda a ansiedade. Eu estou orando para minha família ser salva, pastor, mas parece que quanto mais eu oro, mais minha assombração me aparece. Também não tem esse trocadilho aí? Parece que quanto mais eu oro, pior fica as coisas lá em casa. Mas, irmão, isso tudo não é o trabalho de Deus? Isso tudo não é o Espírito Santo que faz? Você não está orando? Você não está dando bom testemunho? Você não está perseverando na fé? Você já não está fazendo a sua parte? Então, deixa Deus fazer a parte dele. Espera o tempo de Deus abrir os olhos da pessoa por quem você está orando, para que ela alcance a salvação também. Amém? No nome de Jesus. Porque uma coisa é o nosso trabalho, outra coisa é o trabalho de Deus. Nós podemos fazer com que Deus se agrade da nossa vida, como servos dele,
E aí, quem sabe, Deus não abrevia o tempo dele realizar na nossa vida o que nós queremos. Isso nós podemos fazer. Aliás, isso nós fazemos quando nós estamos agradando ao Senhor e buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que as demais coisas Ele nos acrescenta. Amém? Então nós estamos buscando o reino. Quem está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? E a justiça de Deus? Então aquilo que você precisa, Deus te acrescentará. Que tempo, no tempo mais oportuno, a vitória vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? O importante é quando a vitória chegar, você está aí na sua posição. Glória a Deus. Terceira coisa, para a gente encerrar, que nós devemos fazer para ter uma vida equilibrada, nós precisamos ouvir mais do que falar. Vamos ver isso em Eclesiastes 5. Capítulo 5, versículo 2. Diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está no céu e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Olha o versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das suas mãos? Então nós precisamos aprender o que, irmãos? Nós precisamos aprender a ouvir mais do que falar. Porque nós nos comprometemos com aquilo que nós falamos. Então, o ouvir é mais importante. O ouvir é mais importante. Ouvir é ouro, falar é prata. O que vale mais? O ouro, não é verdade? Ouvir é ouro, falar é prata. Ouvir vale mais do que falar. Olha o que diz o versículo 4 e 5 do capítulo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos, e o que votar, paga. Melhor é que não vote do que votar e não pagar. Por isso que na igreja nós não ensinamos mais os irmãos a fazerem nenhum tipo de voto, nem financeiro. Você é estimulado na igreja a semear a sua oferta e a ser obediente no que diz respeito aos dízimos. Mas fazer voto obriga a pessoa a cumprir à risca e rápido. Porque senão ela traz para ela uma desobediência daquilo que ela falou e isso é maldição na vida do homem e da mulher. Então nós não ensinamos. Você pode ver que quando nós falamos de oferta na igreja, diferente de outros ministérios, nós não falamos faça um voto, nós falamos faça um propósito, faça um compromisso com Deus. Ore a Deus e a sua oferta tem que ser uma oferta de amor. Esse negócio de que se Deus me der, eu também dou, isso é fazer voto. Isso é fazer, por exemplo, como Jacó fez quando ele não conhecia Deus e ele estava numa jornada precisando do auxílio de Deus. E ele falou, se Deus me ajudar, for comigo, me guardar e me prosperar, então ele será o meu Deus, eu o servirei e eu darei o dízimo de tudo que eu tiver. Mas isso é Jacó falando num tempo em que ele nem conhecia Deus. Nem Deus ele conhecia. Nós conhecemos a Deus pela palavra. Jacó não tinha uma Bíblia nas mãos. Nem a lei de Moisés não tinha sido dada ainda. Então ele falou acerca de algo que ele não conhecia. Então nós não estimulamos fazer voto. Por quê? Porque o compromisso dos nossos lábios é muito sério, irmãos. Por isso que o mais importante é quando nós aprendemos a ouvir. Ou seja, nós precisamos ser moderados nas nossas palavras. Muitos dos conflitos que nós vivemos no dia a dia não são ocasionados pelo peso das palavras, não é? Às vezes a forma mais dura de falar, não é verdade? Uma forma mais grosseira, uma resposta impensada, uma palavra na hora da ira, que traz depois um clima horrível, não é assim? Não é verdade? A nossa palavra tem um peso muito grande. Então, o que a Bíblia nos recomenda? Que nós não nos precipitemos com a nossa boca. Quer ter uma vida moderada, uma vida de paz? Seja moderado nas suas palavras, você vai alcançar muita paz. Você vai ter muito a presença de Deus na sua vida, você vai ter um controle muito maior das situações, porque a tua palavra te traz um compromisso muito grande. Vamos ler o que diz em Provérbios 19:2, é o livro de trás. Você está em Eclesiastes, é só você voltar, Provérbios 19:2. Amém? 19:2 de Provérbios diz o quê? Não é bom agir sem refletir. Peca o homem precipitado.
Algumas outras versões vão ter umas traduções diferentes. Mas basicamente é isso. Não é bom a ação sem reflexão prévia, e não é bom se apressar e errar o caminho. Ou seja, antes de nós agirmos, de nós falarmos, nós precisamos refletir. Então, qual é o conselho? Que na hora da ira, você passa um zip na boca e não fala. Não fala, não cobra, não amaldiçoa, não julga. Fique calmo. Põe um zíper na boca. Engula suas palavras. Eu sei que, pensa que na hora que você vai engolir as palavras, quase que sufoca aqui, né? Porque você quer você quer falar. Mas o peso da palavra que você ia falar à pessoa, você engoliu, não dói em você. Imagina o quanto não ia causar de malefício na pessoa, para quem você ia dizer aquilo, né? Então, engula. Fique calmo, ore primeiro, peça graça a Deus, equilíbrio, depois você vai lá, moderadamente, você trata da situação. Não adianta, na hora da ira, querer falar e resolver, porque não sai coisa boa, né? Então, reflita antes. Olha o que diz Provérbios 21:5. Para a gente encerrar já, nós vamos orar. Os pensamentos do diligente levam ele aonde? A abundância. Tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Pobreza. Quem tem pressa, quem não reflete, quem se precipita no que fala, só perde. Provérbios 29:20. Esse aqui é para fechar. 29:20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Quer dizer, o que significa isso? Eu mostro sabedoria através das minhas palavras. Há mais esperança para um tolo calado do que para um sábio que fala precipitadamente. É isso que está dizendo esse versículo. Então a sabedoria, irmãos, ela é revelada nas palavras. Muito nas palavras. A Bíblia diz também num outro versículo que eu não vou lembrar agora, que até o tolo passa por sábio quando fica quietinho. O que fala muito, que tem aparência de sábio, às vezes demonstra que não tem conteúdo nenhum. Então, você quer ter uma vida de equilíbrio, quer ter uma vida de paz? Não se enfade do seu trabalho. Trabalhe, mas não se enfade dele. Porque Deus dá alegria, conhecimento e sabedoria a quem lhe busca, e ao tolo lhe dá trabalho. É isso que a Bíblia diz. Segundo, entenda que há tempo para todas as coisas. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Para a bênção não passar de largo e você ficar só olhando, contemplando a bênção alcançar os outros, e você não. Faça a sua parte. E espere o tempo de Deus fazer a dele. Amém? Terceiro, busque ser moderado nas suas palavras. Siga esses conselhos, da palavra de Deus ao teu coração, para você ter uma vida de paz. Eu quero orar por todos que querem paz.